Depois de 20 anos servindo a Labão, Jacó decidiu fugir. Foi perseguido, acusado, mas naquela mesma noite, Deus apareceu no sonho de Labão e disse: Não toque em Jacó. Gênesis 31 é sobre rompimentos, sobre sair de onde não te honram e confiar que Deus vai te proteger no caminho. Capítulos narrados todos os dias, sempre às 7 horas da manhã. Vamos começar. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais, e à tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente. Porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai. Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. E no 3º dia, foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então, tomou consigo os seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: Guarda-te que não fales com Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que me lograste, e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente, e lograste-me, e não me fizeste saber? Para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas? Loucamente agiste agora, fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. E agora se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó, e disse a Labão: Porque temia, pois que dizia comigo:
se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu assim. De dia me consumia o calor, e de noite a geada. E o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição, e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão, e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho. E tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas ou a seus filhos que deram à luz? Agora, pois, vem, e façamos aliança eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão, e chamou-o Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou-o Galeede. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede e Mispá, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta, que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os e partiu. E voltou Labão ao seu lugar. Jacó ficou 20 anos preso num ciclo de engano. Mas um dia ele ouviu Deus dizer: Volta para casa, eu serei contigo. Gênesis 31 nos ensina que, por mais difícil que pareça, existe proteção no rompimento, quando Deus está guiando sua saída. Se essa palavra falou com você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que está tentando sair de um lugar que já não o pertence. Obrigado por assistir e até a próxima.